Bom, vocês lembram que aí está a Evelina e o Fantini continuam num processo de tratamento e, nesse caso, eles vão a um templo, a um local de oração. Naturalmente, a Evelina pensa que ele vai ser uma missa, né? No local. Fantini, não sei o que ele acha que vai encontrar. Mas a orientação que é trazida pelo, digamos, entre aspas, sacerdote, que na verdade não é, né? É um espírito, que vai trazer as questões de espiritualidade de qualquer forma que possa ser entendida, mas principalmente pautada nas lições do Evangelho, que a gente sempre reforça esse aspecto, né? O Evangelho tem uma característica de universalidade, porque ele não é uma religião. Então, ele facilita muito o entendimento de vários campos, né? Onde você esteja situado nesse aspecto religioso. Então, a gente começa aqui no item 2, que é, em dado instante, qual se materializasse. É quando vai começar ali propriamente esse culto, né, vamos dizer assim. E aí, quem que pode ler para a gente? Você sabe que no livro desse Cartas de uma Morte, ela conta que ela encontra diversos amigos de tanto espíritas quanto de outra religião que estão no mundo espiritual, mas que têm grande dificuldade de aceitação da vida espiritual. Diz que até espíritas, que durante a encarnação aqui ficaram tão presos a algumas ideias equivocadas a respeito. Então, no livro Cartas de uma Morte, ela fala que encontra espíritos, né, tanto de outras religiões quanto espíritas, que ficam tão presos a convicções que tinham aqui na Terra, que tem grande dificuldade no mundo espiritual. Inclusive espíritas. Não é só no Cartas de uma Morte Morte. que fala sobre isso, né? São vários. O próprio Voltaire, né, do Frederico Figner, né? Bom, em dado instante, qual se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através de porta oculta à observação do auditório, um homem, envergando túnica lirial, surgiu e saudou a assembleia, reverente. Logo após, dirigiu-se para o alto em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. Em seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sob delicado porta-livros, e leu os versículos números 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento deles se exteriorizava em forma de larga auréola de luz, que se alteava da cabeça à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo no dia do Pentecostes. E o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respingaremos apenas alguns trechos que lhe define a tesitura da sabedoria e beleza. Irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros, encastelado nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões. Imaginávamos adversários e transviados quantos não pensassem por nossos princípios.
interpretávamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e tortuosa, que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo da matéria mais densa, que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideravelmente. Porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar a nós próprios. O que tenhamos sido no imo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Nesse pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos sem qualquer constrangimento de ordem exterior que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçavam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana nos foram retirados, a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo o que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal, durante o estágio da nossa escola física. Muito bem. Aqui, gente, para tratar essa questão, dada a importância dessa passagem do Sermão da Montanha, versículos 1 a 4, a gente trouxe uma pequena passagenzinha do item 2.2, a gente vai trabalhar ele, e 2.3 também. E nós estudamos fizemos na quinta-feira o nosso estudo do Sermão da Montanha, né, ano passado. Para a gente aprofundar um pouquinho mais esse entendimento. A gente observa que quando a gente fala Sermão da Montanha, eu sempre me refiro ao Sermão da Montanha, o Evangelho de uma forma geral. O Sermão da Montanha ele é uma síntese, né? Nós pudéssemos pegar todo o Evangelho, sintetizar, a gente da forma menor possível, nós teríamos o Sermão da Montanha. E ele é uma ética transcendente. E ele é uma psicoterapia da alma profunda, né? Então, aquelas palavras que são colocadas por Jesus ali, quando nós analisamos com bastante cuidado, foi o que a gente procurou fazer naquele estudo sobre o Sermão da Montanha, que pegou só algumas passagens, né? A gente tentava tirar o máximo de entendimento psicológico, quer dizer, mais do que psicológico, né? Psíquico, espiritual, aquilo que podia nos tirar muitos pesos desnecessários de nossa vida, abrindo novos caminhos, nos deixando uma consciência mais tranquila. Isso é uma psicoterapia espiritual, né? Nós trazemos tantas coisas que não precisamos e Jesus nos ensinou ali de uma forma muito, muito profunda. Então, quanto mais a gente avança nesse estudo do Sermão da Montanha, com todo essa complementação que a doutrina nos traz, aí a gente pode, é como se a gente tivesse um segundo nível, né? Porque no primeiro nível, observe, Jesus ele coloca como um comportamento a ser seguido. Aí vem o Espiritismo e diz, por que que esse comportamento precisa ser seguido? Jesus não diz o porquê. O Espiritismo vai dizer o porquê que esse comportamento do Sermão da Montanha precisa ser seguido. Então, Jesus falava pela sua autoridade, né? Mas bastava seguir essa autoridade e essa sabedoria, que ela já seria suficiente para você viver em paz. E, num segundo momento, viria o entendimento porquê daquelas palavras que eram, assim, revolucionárias, né? Para aquela época. E ainda são hoje absolutamente revolucionários em termos comportamentais. O Espiritismo vem, dentro do possível, trazer o entendimento disso. Então, a gente tem que tomar sempre muito, assim, e aproveitar ao máximo quando vem uma passagem dessa, né? Então, vamos lá. No item 2.1, antes da gente comentar isso aqui, só lembrando, a gente observa que aquela formação
de uma aura luminosa na hora que ele se apresenta, que ele se concentra. Gente, isso é o que acontece no caso ali, uma cidade espiritual, uma colônia espiritual. Obviamente que esses fenômenos são mais perceptíveis, né, pelos espíritos desencarnados que estão ali, nem por todos, e cada um vai ver de um jeito diferente. É como se nós tivéssemos assim uma capacidade de ver cada vez mais em profundidade. Quanto mais elevado um espírito, mais em profundidade ele consegue entender a realidade das coisas. Aqui é o que André Luiz está conseguindo observar, mas talvez um espírito ainda mais elevado conseguisse ver ainda fenômenos mais extraordinários nessa união desse mentor espiritual com planos superiores da vida. E ele começa a trabalhar o fluido universal pelo pensamento dele e começam essas formações. E isso acontece aqui dentro, gente. Acontece. Entendeu? Dentro da casa espírita, dentro de qualquer templo religioso, dentro do local onde você esteja vibrando, não precisa nem ser religioso, que você esteja vibrando com um grande amor pelo teu semelhante, digamos que você está simplesmente ajudando o teu semelhante, com profundo desejo que ele fique bem. Cara, aquilo está irradiando essa luminosidade. Ela tem uma propriedade curativa. Ela tem uma propriedade de transformador, profundamente transformador. Eu senti camadas da paz, da atividade. Depois eu comecei a sentir até. Cheguei para ver se o perfume que eu estava sentindo era dela. Não, não é livro nem nada. Muito suave. Muito gostoso. Ainda bem que não. Não, mas parecia que era uma nuvem que estava descendo. Se espalhando. Espalhando. É isso mesmo. 2.1. O mentor espiritual inicia o culto, botei entre aspas aqui, né? Com a leitura de Mateus 7:1-4, que trata da orientação de não julgarmos e da passagem do cisco no olho. Essa passagem se encontra no Sermão da Montanha. Lembrando, né, gente? Sermão da Montanha, capítulo 5-7 do Evangelho de Mateus, tá? A profundidade dos ensinamentos ali contidos ainda está longe de ser compreendida, totalmente compreendida, mas certamente, se pudéssemos aplicar individual e coletivamente pouco menos da metade do que é pregado por Jesus nesse sermão, certamente já estaríamos em um mundo de regeneração. Eu digo até mais, que o Sermão da Montanha supera a necessidade de um mundo de regeneração. Ele está além de um mundo de regeneração. Se nós conseguíssemos pegar o Sermão da Montanha, captar o Sermão da Montanha na sua essência, nós já estaríamos num plano ainda maior do que o Sermão da Montanha, do que o mundo regenerado. Entendeu? Ele está além de um mundo regenerado. Gandhi, que não era cristão, não falava isso. Se queimasse todos os deuses religiosos, mas que sobrasse o Sermão da Montanha. Engraçado que o meu culto ontem foi sobre isso. E eu falava, né, que se a gente fizesse, porque a gente procura sempre, tem sempre que estudar realmente, mas aquilo que Jesus falou já era suficiente para a gente alcançar a nossa elevação espiritual. Bastava a gente seguir o que ele falou. Porque na verdade, o que acontece? É claro, eu, por exemplo, sou apaixonado por estudar. Não, mas a gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir nesse aspecto. Mas a Terra, ela precisa mais do amor e da moral. E, obviamente, precisa também do estudo. Mas, assim, o amor e a moral são os mais importantes. O estudo você complementa do outro lado, né? Eu gosto dos dois, eu gosto de juntar os dois. Mas, assim, se tivesse que optar no seu tempo entre um e outro, faça a opção pelo amor, né? Porque é o elemento que não tem como ser substituído fora da Terra. Quer dizer, claro que você vai amar também no plano espiritual, mas com as dificuldades, as injunções que a gente tem aqui, é muito difícil. Então, quando você consegue superar isso aqui, né? Bom, 2.2. Trataremos aqui algumas reflexões sobre essa passagem. Primeiro, vejamos a questão do julgamento. Isso aqui, gente, é
Eu falo de psicoterapia espiritual porque a gente está ensinando a nos conhecermos. Quando a gente fala assim, autoconhecimento, a gente trabalha muito a ideia do autoconhecimento. Já começa direto nessa questão do auto-julgamento e também o julgamento do próximo, né? A, a instância suprema em que somos julgados se estabelece cotidianamente em cada pensamento, palavra ou ato, por estarmos na presença de Deus, imersos em sua soberania, o reino de Deus. Como a justiça caminha junto com a bondade, todo mecanismo de julgamento constitui não um processo de punição por si só, mas um mecanismo de aprendizado de evolução. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, do ponto de vista da lei divina, e isso é que é difícil para nós, porque nós queremos justiça quando a gente vê uma coisa que nos deixa indignados, uma coisa absurda, uma coisa criminosa, é o castigo, a justiça. Mas do ponto de vista da lei divina, o que seria o sofrimento ou esse castigo, entre aspas, ele está dentro de um processo maior que busca trazer níveis mais elevados de consciência da criatura. Então, ele não é o castigo pelo castigo, não é o sofrimento pelo sofrimento. É o sofrimento balanceado com a compaixão visando o aprendizado, né? Então, ele vai sempre até o ponto onde o aprendizado foi obtido, onde aquela página foi virada, né? Então, a justiça sempre caminha junto com a bondade. Continuando aqui, então. Como ainda nos encontramos em um nível, no máximo, mediano para a condição de nosso planeta, tendemos a entender o mecanismo de justiça como punição e reparação pelo mal realizado, mas nunca como verdadeira oportunidade que ofereça aprendizado e redenção. E outra coisa, a gente não vê só como a punição, como essa expiação, sofrimento. A gente não vê só como resultado de algo negativo que o indivíduo fez, que ele colhe as consequências kármicas. Nós temos um outro aspecto que também é equivocado. Quando a gente olha uma pessoa que está sofrendo muito, às vezes uma criança mesmo, que nasce com grande sofrimento, nós tendemos a ter uma repulsa muito grande. Repulsa que me refiro assim, uma aversão muito grande de imaginar que uma criança deva passar por isso. Quando, na verdade, nós deveríamos entender, isso é difícil, muito difícil, não é que trata de criança, isso é muito difícil da gente entender, mas que dentro de um sentido de reencarnações e desencarnações, em que o espírito recupera gradualmente sua consciência, sua lucidez, esses processos de sofrimento, mesmo na infância, se não se constitui naquele primeiro momento o mecanismo de aprendizado por conta do esquecimento e do própria falta do desenvolvimento completo do cérebro consequentemente, da recuperação da memória espiritual que ela foi induzida no processo encarnatório, a memória induzida ao mecanismo de esquecimento. E ela vai aos poucos vindo à tona até a idade mais ou menos aí da adolescência, quando então meio que começa a se consolidar até os 15, 16 anos, se consolida mais ou menos a psique própria do que é possível ao espírito que está se projetando na matéria. E o cérebro já está razoavelmente desenvolvido. Apesar que o desenvolvimento pleno do córtex pré-frontal, que é a última área de desenvolvimento nossa, por volta dos 20, 21 anos. Que a gente tem realmente, de fato, essa região aqui mais plenamente desenvolvida. Por isso que a idade mesmo de maturidade, se você for olhar uma maturidade fisiológica e uma maturidade espiritual, vai acontecer por volta dos 20, 21 anos, porque mesmo um espírito muito, vamos dizer assim, precoce, ele não tem um cérebro ainda precoce. Normalmente não tem. O cérebro segue o seu padrão, segundo a genética, segundo outras leis da fisiologia, né? E aí sim que ele vai ter essa visão. Mas não importa, quando ele chega no plano espiritual, ele olha para trás, ele vê que aquilo que ele passou, ele junta aos poucos essas partes, essas peças desse processo. E isso tudo vai construindo ou reconstruindo os equívocos passados. Então, às vezes, a gente tem essa aversão a gente tem um apego indevido ao castigo, como uma forma de
de que seja feita a justiça, errado. Não é essa a visão. Não é essa a visão de Deus. E a gente tem a aversão ao sofrimento, porque Deus não poderia fazer esse sofrimento. Aí está tudo errado também, porque, na verdade, o conjunto dessas duas coisas, ela está produzindo evolução para o espírito, ou pelo menos criando as condições para que ele aprenda, que às vezes, mesmo passando por isso, ele não aprende. Aí é preciso dar mais tempo, aí vai ter que ter muito amor, muito carinho de espíritos ligados a ele, uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, um filho, que vai recuperar esse espírito mais à frente. Mas só que acontece? Às vezes, a ligação desse espírito revoltoso é com uma outra entidade que também está ainda se preparando. Se ela não se prepara, então, enquanto ela não se preparar, às vezes não vai conseguir, porque já que ele não consegue por si só, ele depende de alguém que ele ama muito para ela mexer dentro do psiquismo de profundidade dele. Mas tem que ser uma pessoa que ele ama muito. E essa pessoa que ama muito ainda não está em condições, ela precisa dar um tempo. Então, muitas das vezes isso acontece. Ela vai evoluindo. Mas aí você vai dizer assim, mas então está errado, porque ela está presa. Não está presa a ele, coisa nenhuma. Ele é que não está querendo evoluir por si mesmo. Ele está esperando uma âncora para ele se segurar. Mas não pode ser assim. Mas só que ele escolheu esse caminho. Então, tenha paciência. Então, aguarde que aquele anjo bom vai vir te resgatar, mas ele tem que alcançar o mínimo de equilíbrio para poder fazer isso. A pergunta que eu ia fazer. Eu estou acompanhando o caso de uma gêmeas siamesas. Elas não têm 1 ano e foram separadas. Uma estava mais fortinha, mais esperta, mais alegre, não sei o quê. E a outra era muito mirradinha. Parecia até que a mais fortinha estava sugando a vida da pequenininha. Bem, foram separadas, a mais fortinha morreu. E a outra está entre a vida e a morte. Aí, será que é o espírito, assim, que eles tinham que passar por essa prova junta, mas com a influência, aí ele acaba desencarnando? Mas não, óbvio que tem a lei de Deus aí. Mas às vezes eles podem estar tão juntos, tão ligados, que não tem como eles ficarem afastados um do outro. Até no processo reencarnatório eles se ligam, entendeu? São aqueles casos graves, né, que dá uma trabalheira danada para a espiritualidade. Porque quando ocorre a desencarnação de um, é como se fosse uma obsessão em que você tira um, o obsessor, o obsidiado morre, né? Então, ali é preciso longo tempo de tratar. A gente tem que entender isso como apenas uma fase de um tratamento. Imagina um tratamento que seja dividido em 15 fases. Medicamento, sei lá, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, fisioterapia, aí volta um outro tipo de tratamento. Você tem lá, sei lá, 20 etapas, por exemplo. Essa é uma etapa. O tratamento não está completo, né? Ele é só um processo intermediário e tudo isso está criando mecanismos para que, quando você olhar retroativamente ou retrospectivamente, você consiga ter melhores condições de entender o que está acontecendo. Ou, pelo menos, você pode não entender, mas as emoções que você trabalhou, que você vivenciou, elas vão ajudar no tratamento posterior. Até porque você tem um recurso mais à frente da terapia de vidas passadas, feitas no plano espiritual. Aí você vai vendo todas as etapas e aí aquilo te ajuda no processo de autocura. Vai ser cura e autocura, né? Porque é uma cura de fora para dentro, autocura no momento que você está vivenciando. Agora, se você, ao vivenciar, se revolta de ver aquilo, trava de novo o processo, recomeça-se o tratamento. E a espiritualidade não cansa, tá? A lei de Deus, ela não cansa. Ela vai ficar colocando as condições sempre para que o espírito consiga superar. E nós já lemos muito sobre isso, vamos ler mais ainda, o próximo livro vai ser o Libertação. A gente vai ver esses espíritos revoltosos que não querem a evolução, mas vão ser espíritos de luz, porque não tem jeito. Nosso livre-arbítrio, ele não pode... Esse é um paradoxo interessante, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio, ele não pode violar a lei de Deus da perfeição divina. Ou seja, em suma, eu não posso escolher em ser um espírito trevoso por toda a eternidade. Eu não tenho essa escolha.
Aí você vai dizer, "Pô, mas aí é estranho, é estranho. São coisas que, por isso que a gente só vai precisar de muito, por isso que eu boto como um paradoxo, porque a gente vai precisar de muito tempo para compreender isso. Mas o nosso livre-arbítrio não é pleno. Porque seria como se a gente pegasse uma criança e desse a ela pleno livre-arbítrio, né? Vai dar uma faca na mão dela, não, você vai se machucar se você quiser, não, você não pode fazer isso, né? Então a gente não tem esse livre-arbítrio todo que a gente pensa. Agora, é claro que quanto mais um espírito evolui, mais ele amplia o seu livre-arbítrio, porque maior aumentou o seu conhecimento. Agora, nós não temos o livre-arbítrio para violar a lei de Deus indefinidamente. A gente pode violar durante algum tempo, mas a lei é tão sábia que ela tem os próprios mecanismos de controle. E um deles, como eu já falei com vocês não vão achar isso em nenhum livro espírita, porque é só uma tese aqui, mas eu acho que é válida, que a própria loucura é um mecanismo de defesa para que o espírito que vem produzindo a transgressão contínua durante muito tempo ele enlouqueça. Ele entra no processo de dissociação e ao enlouquecer ele não aumenta mais o seu karma. Ele não consegue mais aumentar a dívida kármica dele. Ele paralisa. Pode entrar no estado do ovoide, vários estados que nós conhecemos. O ovoide é o pior, né? O episódio dele. Mas ali, pelo menos, está paralisado. Aí agora começa a reconstrução. Ou seja, em suma, não é possível que um espírito conseguisse se tornar tão mal, tão mal, tão mal, que ele viesse a ser comparado, digamos, à figura mítica do demônio, vamos dar um exemplo. Isso não acontece, porque o espírito, mas muito, muito antes disso, ele terá entrado numa psicose extrema. A própria lei assegura que essa deturpação, essa violência contra a lei divina vai minando a própria resistência psíquica do indivíduo, sua saúde, A sua estrutura maldade psíquica. enlouquece. Enlouquece, exatamente. É. E olha E que a gente já viu isso aqui na Terra várias vezes. Nós já vimos com vários, né? Com vários indivíduos, nós já vimos isso acontecer. Dona, assim, a história dessa minha irmã, que tá essa aí, né? Pô, dois filhos que são médicos, né? E o Fred ela ficou com 15 dias. Quando ela veio para a sua, esse Fred era bem pequeno, eu olhei, eu não explico nem nada, não disse nada. Eu olhei para ele e disse, mano, um espírito suicida. Eu não acredita, né? Não segue nada, mas acredita. E aí tem uma senhora lá em Assis, a Laura vê uma foto assim e fala, o telefone tocava, era o telefone fixo, eu falei, meu Deus, já vem a história de Laura, né? Ele falou até do meu pai, ó, cuida do pai, o pai vai desencarnar, vai morrer. O que é isso? Tá louco, isso aí não tá Laura, ela falava assim, né? Por 2 dias, uma semana depois, meu pai apareceu na minha casa, todo amarelo. Enfim, teve um conselho de contas, realmente foi assim. Eu já ficava apavorada quando o telefone tocava, era minha irmã. Aí a história é a seguinte: aí ela foi nessa Laura, eu já tinha falado, o Fred é um espírito suicida, ela falou. Ele é um espírito suicida e ele já foi o seu filho outra vez. Ele se matou por causa exatamente do pai. Entendeu? E eles não se entendem muito nessa vida, né? Porque minha irmã tem opção, ou cuida do Fred ou fica casada. Porque os dois já optou por cuidar do filho. Né? Ela preferiu o Fred. E aí foi a história. O Marcos, filho dela, nunca teve paciência com o Fred por causa das limitações, né? E a Júlia não, a Júlia sempre foi amorosa, inclusive até hoje. A medicação dele tem que mudar, ela está sempre vendo, sabe? E o Marcos teve 2 filhos, o Lucas e a Lívia. O Lucas, 6 meses, foi naquela 6 meses, teve um câncer na coluna. E, gente, mais 6 meses. Desenvolveu tudo e puxa só um pouquinho uma perninha, né? Muitos anos que eu não vejo. E sempre minha irmã falava assim, Lucas, pega o telefone da avó lá. A Lívia vinha sentar no lugar que ele estava. Aí ele falava, Lívia, sai, eu quero ser aquela sentada ali. Eu sei que hoje a minha irmã fala que ele odeia a irmã. Coisa, né? Alguma dívida, alguma coisa tem entre os dois amigos. É uma ligação forte do passado. Sabe, a minha assim, uns 31 anos. Eu tinha 31, sabe? Gente, mas não, vai juntando, você viu, o Marcos não gostava de ligar com o Fred, eu queria... Entre os dois, mas assim, como o Fred tem que primeiro recuperar
toda a saúde psíquica dele, né? Aí depois eles vão ter novas oportunidades de se ajustarem, né? Numa outra. É uma pena que o pai perdeu essa oportunidade, né? Porque ele é que teria a oportunidade, ele é que deveria estar usando a lucidez, digamos, que ele tem para tentar entender a situação. O Fred está num processo de recuperação, né? Ele não tem como ele. Agora minha irmã fazendo esse tratamento da cuida dele, parece uma coisa. Não, você falou isso daí. Por isso que a gente pede muito para ela que ela tenha saúde. Domingo ele pega o Fred no Chico, de 11 às 5 da tarde só, né? Se ficar mais tempo que isso. Quase por obrigação, né? Nossa, não, se ficar mais tempo que isso, o menino surta e ele não vai É. Bom, no B, por essa razão, ou seja, pelo fato de nós vermos o julgamento como punição, algo que satisfaz a nossa, vamos dizer assim, a nossa sede de vingança, vamos botar assim. Por essa razão, somos muito falhos em julgar. Mesmo no uso de nossa melhor razão, nosso conhecimento é fragmentário, nossa visão é turva, nosso emocional não plenamente lúcido influencia nossas decisões e nossas próprias imperfeições se refletem em nossa análise e conclusão. Gente, o nosso julgamento é sempre imperfeito. Por mais que a gente tente, ainda mais quando trata-se de julgar uma pessoa, porque nós não sabemos os fatores que estão por trás daquilo, os mecanismos que levaram aquela pessoa a fazer aquilo, a nossa ligação com aquela pessoa, nós não conhecemos. Então, o que Jesus nos convida, assim, ele não fala dessa forma, mas é que nós temos tantos equívocos dentro de nós mesmos e tanta incapacidade de compreender nossos próprios erros, que quanto mais a gente tenta julgar o outro, menos tempo e menos esforço e menos capaz nos tornamos de estudar a nós mesmos. Por isso que eu falo, o evangelho, cara, especialmente o Sermão da Montanha, é psicoterapia na veia, cara, entendeu? Porque quando você começa a ser, digamos assim, ter uma visão misericordiosa, uma visão de indulgência para com o próximo, você vai começar a ser indulgente com você mesmo, cara. Você vai começar a ser indulgente, você vai começar a se perdoar, porque você está sendo capaz de perdoar o outro. Agora, sempre que você está julgando o outro, você está projetando no outro, projetando no outro. Você não vai desenvolver a capacidade de analisar nem a si mesmo e nem mesmo de se perdoar. Então, assim, e a gente estimular isso é terrível. E, assim, a nossa visão, a gente só vê... Como assim, por exemplo? Se eu olhar isso daqui, ó. Eu estou olhando aqui essa caixinha de som, certo? Eu posso falar para vocês um pouquinho dessa parte de trás da caixinha, mas eu não sei o que está aqui na frente, a que luz está dando aqui agora. Do lado aqui eu ainda vejo um pouco, esse aqui eu não vejo absolutamente nada, se tiver um adesivo aqui, uma coisa, eu não sei se tem. E mesmo quando eu vejo essa caixinha, eu não sei o material que ela é feita, eu não sei o que tem dentro dela. Você quando olha uma pessoa, você está olhando o que ela projeta na fala, na visão, na atitude corporal, mas você não sabe o que passa no psiquismo dela. Não tem como você saber. Quando você está no plano espiritual, você ainda consegue, mas aí que está o lance. Você ainda consegue ver, por exemplo, a Carol, do plano espiritual. Se eu olhar para a Carol no plano espiritual, eu vou conseguir, se eu tiver um bom desenvolvimento espiritual, eu posso conseguir ver mais ou menos o que a gente chama de uma fotografia do pensamento, que Kardec colocava lá no livro Obras Póstumas, mas que é, na verdade, a projeção do pensamento, das emoções, da cognição e emoções da Carol na aura dela. Mas mesmo essa visão é imperfeita. Primeiro que a Carol não projeta todo, ela ou se projeta em vários níveis. E eu não tenho condições de perceber todos esses níveis. Então, esse mecanismo de conhecimento ele só é adquirido à medida que o espírito transcende. Aí ele começa a olhar e compreender. Mas nós, ainda com a roupagem da carne, a roupagem do corpo físico, é muito difícil, cara, você conseguir fazer isso. Então, o nosso julgamento deve ser brando, deve ser suave, né? C. Há um componente espiritual profundo nessa passagem, pois se a todo momento erramos, como podemos nos considerar juízes do próximo se nós mesmos somos necessitados de compaixão pelo retorno da lei a todo momento? A gente erra a todo momento. E Deus nos perdoa a todo momento, no sentido de que Ele nos dá oportunidade a todo momento. Então, como é que eu vou me achar na condição de ficar fazendo julgamentos, cara?
Então, esse é um dos grandes pontos que a gente pode trabalhar, porque eu acho que é viável a gente trabalhar isso. Não, é assim, é difícil, mas é algo possível. Você começar a trabalhar essa mania nossa de querer julgar as pessoas. Eu acho que a gente tem como trabalhar isso. Não é de uma hora para outra, não vai mudar tudo de uma hora para outra, mas o nosso julgamento pode começar a ser mais brando. A gente pode começar a entender, bom, eu não tenho todos os elementos para fazer um julgamento. Eu provavelmente vou errar na hora que eu avaliar uma pessoa. Então, se eu tiver que julgar, que seja então para julgar aquela pessoa positivamente, mas negativamente, vamos ser muito cuidadosos, porque nós somos extremamente necessitados de perdão a todo momento, cara. Cada dia de manhã cedo que eu acordo, eu vejo que o que eu deixei de fazer, eu falo assim, Deus é muito bom, porque todo dia ele me dá uma oportunidade de eu acordar de novo, recomeçar e fazer aquilo que eu não fiz no dia anterior, né? Aquilo que eu planejei fazer e não fiz, e fiquei com preguiça de fazer, e eu tenho nova oportunidade, e ela vai sempre sendo concedida. Então, como é que eu não vou conceder oportunidade a outra pessoa, né? 2.3. Falar nisso, o Papa atual, né, ele está discutindo, ele estuda muito. Santo Agostinho é um espírito importante no espiritismo. O segundo ensinamento é uma consequência do primeiro, aquele do cisco no olho. Quando exerço a misericórdia com o próximo e não busco nele seus defeitos, ou seja, não faço julgamentos, né? Voltando, é porque os dois estão interligados. Pois entendo que são fraquezas naturais, acabo por criar em mim mesmo um sentimento de auto-perdão, autocompreensão. Serei indulgente comigo mesmo e não é difícil imaginar como isso afasta o sentimento de culpa e, consequentemente, a aflição mental que acompanha. Gente, se no momento eu paro eu começo a ver o mundo com gratidão, é uma das coisas que eu costumo dizer. Indulgência, benevolência. Benevolência, indulgência, gratidão com a vida. Aí você começa a ver na pessoa, você começa a ser mais indulgente com a pessoa. Tentar entender mais, tentar perdoar, tentar compreender. A gente vai começar também a se perdoar, a se compreender, a se entender, a ser indulgente conosco mesmo, para a gente não se cobrar muito, para a gente também não sentir muita culpa. Porque a culpa ela tem que ser em doses homeopáticas, o suficiente para startar o processo de mudança, mas não para ficar carregando aquilo como uma agulha que é como se botasse uma taxinha embaixo do, né, dentro do sapato, você ficasse pisando com o calcanhar. A culpa é isso, gente. Você botou ali uma pedrinha, vou tirar a pedrinha, já sei, estou errado, tem que mudar isso aqui. Você não tem que ficar carregando aquele troço, né? E a gente, às vezes, fica carregando isso. A gente conhece muitas pessoas que ficam assim. Isso é muito ruim, porque é muito doloroso, né? B, assim como acontece com o exercício da gratidão constante, em que ensinamos nossa consciência ao ver o mundo como algo bom, porque isso aqui é um treinamento, tá, gente? Exercício de gratidão é um exercício de treinamento, tá? O exercício da tolerância e da misericórdia, o ato de não valorizarmos os defeitos alheios, né? Ou que supomos serem defeitos, importante colocar isso aqui, porque quando a gente fala assim, eu não vou dar importância ao defeito alheio, eu não vou fazer julgamento do defeito, como se eu fosse o bonzão que já julguei, já estabeleci uma sentença, mas eu sou bom, eu não vou condenar aquela pessoa. Eu nem sei se esse julgamento está correto, cara. A gente está cheio de falha na hora de analisar, a gente não conhece todos os fatores que estão envolvidos naquilo, né? Nós estamos essa noção de observador e observado, nesse ponto a física quântica ela é interessante para a gente, né? Teu pai mandou aquele, eu tenho lá um leitor de CD, eu vou colocar lá. Ninguém tem, né? Eu tenho dois lá em casa. Eu Ele sei porque eu tenho comigo, aí eu falei, box eu não antigo. tenho nem onde ver isso. Onde que eu vou ver um CD? Eu vou. Eu tenho DVD. Tem. Eu não sei se funciona, mas tá. Eu tenho uns leitorezinhos de DVDs. Meu pai tem toca-disco. Eu tenho DVD. Isso é bom. O que acontece? Na mecânica quântica, você tem um princípio, que é um princípio que até hoje ele é discutido, ele vem desde a escola de Copenhague, né? O Niels Bohr, isso por volta da década de 20, de 30, que era a questão do cientista que observa a partícula. Qual a minha interação com a partícula? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, a questão de dualidade onda-partícula,
Dependendo de como eu monto o experimento, o elétron ele é uma partícula ou o elétron é uma onda. O fóton é a mesma coisa. Dependendo de como eu monto o meu experimento, pô, mas partícula e onda são duas coisas totalmente diferentes. A partícula é um ponto definido no espaço por uma coordenada tridimensional. A onda, ela se espalha. Como é que as duas coisas podem ser a mesma? Mas são. Depende de como eu monto o experimento. Então, essa interligação entre o observador e a coisa observada, observem que isso já era objeto de estudos no budismo do século V, século VI, século VII, século VIII. Vários pensadores indianos e também depois tibetanos começaram. Um dos grandes pensadores, né, muito conhecido, chamado Nagarjuna, foi um grande pensador, um grande filósofo indiano, que trabalhava essa questão de observador e observado. Você vê troço lá atrás, que os caras já estavam pensando nisso. É a mesma coisa quando você entra na relação humana. É difícil, por exemplo, uma relação psicológica, digamos uma terapia, tá? Um psicólogo e o paciente, ou um psiquiatra, ou um psicanalista e o paciente. Até que ponto a relação entre o psicólogo, o psicanalista ou o psiquiatra e o paciente não é uma relação de interação? Se for uma relação de interação, e acaba sendo, o terapeuta ele é influenciado pelo paciente. Claro que a influência do terapeuta sobre o paciente é maior, mas o paciente também influencia o terapeuta, porque o terapeuta não é um ser absolutamente, vamos dizer assim, desprovido de interações. Por isso ele tem que ter supervisão. Tem que ter supervisão. Muitas das vezes ele mesmo tem que fazer terapia. Né? Então, o que acontece? Até a linguagem corporal do paciente vai interferir no terapeuta. Um professor, gente, eu já comentei isso com vocês naquele livro Subliminar, que eu sempre recomendo, ninguém lê esse troço, cara. Eu não gosto disso. Eu tive o livro e dei ele. Tem ele, mas não leu. Eu dei o livro. Não leu e deu o livro. Não li, dei. Deus do céu, cara. Aí, o que acontece? Ué, empresta o livro. Hã? Empresta o livro que eu leio. Ah, Rosana, você é muito engraçadinha. Esse dela Quem é o autor? É o Leonardo Milodinov. Ele na verdade, é subliminar. Leonardo. Ele acho que é polonês, Leonardo Milodinov. Ah, mas bota Leonardo subliminar, você vai ver. Esse livro é fantástico. É simplesmente fantástico. Tá? Pra vocês terem uma ideia, só rapidamente para mostrar como essa interação professor e aluno, ou terapeuta e paciente, acontece. Então, da mesma forma, julgador e julgado, também se o julgado, a linguagem corporal dele, a maneira como ele fala, a maneira como ele se comporta, influencia no processo de julgamento. O processo de julgamento influencia naquele que é julgado. Já comentei isso várias vezes com vocês, mas é sempre interessante trazer à tona essa questão. Foi feito um experimento nos Estados Unidos em 2 turmas. Isso era a turma de ensino médio, tá? Mais ou menos assim, tipo, o professor estava com a turma dele, segundo, terceiro ano, ensino médio, trouxeram mais ou menos, vamos dizer, 10 alunos, 5 alunos, 10 alunos, tá? E falaram assim com ele: olha, desses 10 alunos que estão chegando aqui, esses 2 alunos aqui, que vieram do outro colégio, têm notas elevadíssimas. Notas elevadíssimas. Os caras, assim, são notas máximas. Os outros são alunos medianos, tal, normal, uma coisa normal. Ao final aí eles fizeram isso com vários professores. Eu não sei o quantidade, estou falando 10 aqui, mas não sei se foi 10, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foram várias turmas. Ao final do período letivo, foram avaliar os 2 alunos que foram inseridos na turma como sendo, entre aspas, gênios, tiveram notas elevadíssimas. Aí você vai dizer: bom, mas tudo bem, os caras eram gênios lá no outro colégio, tinham que ter nota alta mesmo. Mas eles não eram gênios no outro colégio. Eles eram alunos medianos, como os outros 8 restantes eram alunos medianos, que continuaram medianos. Mas por que os outros 2 alunos
porque o professor não percebeu, mas a forma de falar, de olhar, de tratar, interagiu de uma tal maneira, levantou a autoestima daqueles alunos de uma tal maneira que eles começaram a estudar. Isso é uma coisa, está nesse livro, é uma coisa extraordinária, cara. Eu acho que é aquele caso de o pai de um outro, né? Um garoto estava andando com maus elementos, mas ele era excelente. Aí os pais, não, tira ele. Não, deixa ele, porque ele vai consertar os maus elementos. Assim, mas o interessante desse processo é que você, na sua linguagem corporal, na forma de você se expressar, o que você fala, o teu tom de voz, a maneira como você olha, a atenção que você dá, muda tudo. Então, a gente não percebe, você vê, os professores não perceberam que estavam fazendo isso, eles não estavam dando mais tempo, tipo assim, ele não estava passando exercício diferente para aqueles alunos, era a mesma matéria, mas ele olhava de uma maneira diferente, ele dava uma atenção diferente, entendeu? Só isso foi suficiente para levantar a autoestima daqueles alunos e eles terem notas bem mais altas do que eles tinham lá no colégio anterior deles. Então, agora observa você lidando com um monte de pessoas. O educador polonês, que é o Jan Skruczak, ele tem um livro inteiro sobre esse direito da criança ter respeito. Basicamente, é o respeito que o professor teve como... Sim, com certeza. Isso aí levantou a autoestima deles. Agora, você imagina nas relações humanas a capacidade que isso tem de mudar uma relação humana. Você tratar com respeito ou você não tratar com respeito, e vice-versa. Então, assim, o nosso processo de interação é constante. Por isso que o ato de julgar ele é tão problemático. Porque a gente, quando está julgando, nós estamos colocando muitas das nossas crenças ali nesse julgamento. A mensagem de mimar, ela pega bastante, né? Lembra quando passava por cima no cinema? E aí ficava aparecendo aquela Coca-Cola. Tinha uns negócios. Saía dali com uma Coca-Cola, por quê? Olha que loucura. Isso o subconsciente pega isso tudo. Esse livro, esse subliminar, trabalha muito esse nível subconsciente. Você não percebe e você se comunica de forma subconsciente. O livro chama Subliminar. Subliminar. Vamos lá, no item B. Assim como acontece com o exercício da gratidão constante, em que ensinamos nossa consciência a ver o mundo como algo bom, o exercício da tolerância e da misericórdia, o ato de não valorizarmos os defeitos alheios, ou que supomos serem defeitos, faz com que vejamos o mundo como um lugar bom e influenciemos positivamente as pessoas com quem convivemos. Procuramos ser generosos, prestativos e não julgadores. As pessoas se sentem bem e, com isso, retribuem com a sua própria gentileza. Você molda a gente acaba modelando o nosso ambiente. Você é gentil com as pessoas, claro, vai ter sempre um espírita de porco ou um espírito de porco que não vai aceitar a tua gentileza, mas a maioria vai, cara. A maioria, nós somos programados para agir dessa forma. Se a pessoa é gentil com a gente vai ser gentil com a pessoa, e aí você vai criando um clima, você vai modelando o teu próprio clima do teu ambiente de trabalho, de vivência e tal. Procuramos ser generosos, prestativos e não julgadores. As pessoas se sentem bem com isso e retribuem com sua própria gentileza. Isso é modelar o ambiente de forma favorável, ao mesmo tempo que nos aprimoramos nossa visão do mundo. Essa modelagem de ambiente é também um tema interessante para ser tratado. A gente vai trazer isso em outra oportunidade, a gente tem uns livros tratando dessa questão também. 2.4, para a gente finalizar. Aquele mentor, ao orar, ao se concentrar para o comentário da passagem, permite que sejam observados vários fenômenos de materialização luminosa que ocorrem tanto pela ação do pensamento de quem ora, como pela resposta de espíritos muito elevados que assistem àquela reunião. Tudo é o resultado de um pensamento de extraordinária elevação e a busca da conexão com Deus, agindo sobre os fluidos ambientes. Os fenômenos observados representam a manifestação no nível da energia do pensamento que surge no nível abstrato transcendente. Ou seja, o pensamento, gente, é um nível abstrato transcendente. Só que quando ele se projeta sobre o fluido universal, ele se individualiza, ele toma uma forma. Então, aquilo que você está vendo no nível da energia
é aquilo que está vindo de dentro da criatura, que é algo abstrato, que é o pensamento, que é o espírito, né? Então, é a maneira que nós temos de nos reconhecermos, de nos mostrarmos. Por isso que no plano espiritual se fala que você nunca consegue esconder a tua verdadeira natureza, né? Aqui você pode mentir, você pode enganar, você pode ser um ator ali na hora de... No plano espiritual, meu amigo, não tem jeito. A projeção do teu pensamento, das tuas emoções, do teu perispírito, elas mostram toda a tua forma, né? Te lembra muito daquela velhinha lá no nosso lar, tentando entrar na câmara de edificação, lá, todas aquelas manchas escuras, se fazendo de coitadinha e tal, aquelas manchas escuras lá no perispírito dela, e viu que o André Luiz não percebeu. Ele não viu. Você viu como é que A mentora a que mentora abre dele, e falou assim, agora chega perto dele e abre a enfermeira mais. que era... Como é que é o nome dela mesmo? Era com X, não era? Peraí. Era um nome diferente, né? É. Mas ela já era mais experimentada, né? Todos os nomes são nomes diferentes. Não tem nenhum nome fácil. Aí eu sei que ela já com a experiência dela, um espírito também já, pô, muito acostumado a lidar com espíritos sofredores, uma pessoa muito amorosa, ela imediatamente viu na hora, cara. Cheio de mancha. Cada um daquilo ali era um aborto que ela fez, né, em outras pessoas, em outras mulheres, né? E eles são tão, eu acho, é igual o Chico, né? Ele e o Divaldo chamavam as moças de vendedoras de ilusão, aí as outras eram fazedoras de anjos. Como é que é? Vendedor dos sonhos. Vendedoras de ilusões, as moças, fazedoras de anjos. Eles ali no outro, você imagina a gente aqui, né? Bom, gente, a gente vai então, já passou um pouquinho do horário, vamos parar aqui então.